A Prefeitura de Cuiabá publicou um decreto com regras de isolamento social dentro dos condomínios. Dentre as medidas está o uso obrigatório de máscara e também a recomendação de proibição da entrada de visitantes. O novo documento suspende todas as atividades que possam causar aglomeração em condomínios, como uso de brinquedoteca, salão de festas, espaço kids, piscina, quiosque e espaço gourmet. E esse é um dos assuntos agora, aliás, é o nosso assunto na entrevista aqui do Jornal do Meio-Dia, no estúdio paralelo aqui, do presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Mato Grosso, Miguel Zain. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Presidente, essa determinação aí é do poder público. É necessário alguma definição pelo condomínio? Veja bem, nós uma Assembleia Geral de Condôminos, precisa disso ou não? Bom, veja bem, nós estamos em frente a uma pandemia generalizada que vem ceifando vidas de todos os cidadãos mundo afora. O Brasil, o Mato Grosso, Cuiabá não está fora disso. O governo aqui do município, ele emitiu esse decreto 7.920, em síntese ele fala sobre restrição de usos da área comum, estipula algumas multas, algumas coisas, mas aonde a administração condominial tem que se fazer. Penso que é um momento que nós temos que ter muito mais bom senso e, sobretudo, solidariedade. Porém, essas medidas todas do decreto, que essa legislação, o STF recentemente já se manifestou, até inclusive ele disse que é concorrente, ou seja, tanto à União, quanto ao Estado, quanto ao município, cabe legislar sobre essa matéria. Porém, o decreto, ele é sugestivo, ele faz algumas sugestões para a administração condominial, o qual a administração condominial deve sim transplantar essas intenções, essas afirmações do decreto municipal para suas normas internas. Nós temos que ter muita responsabilidade social até na administração dentro dos condomínios, até porque hoje nós temos uma população imensa que vive em condomínios, né? Mais de 1/4 da população brasileira hoje vive em condomínios. E nós não podemos transformar o síndico num xerifão, sair aplicando multa com base tão somente em um decreto, né? Ele não pode se transformar num agente público municipal. Então ele tem que passar essas normas desse decreto, essa sugestão municipal para suas normas internas através de uma assembleia com o quórum condizente e aí então passar a fazer essa fiscalização interna. Agora, doutor Miguel, o senhor falou aí de sugestão, a gente precisa entender esse ponto do decreto, porque eu li o decreto e ali fica claro, pelo menos no meu entendimento, quero por favor que o senhor fale se eu estiver errada, que a sugestão é só para a circulação de pessoas, que na verdade existe aí a exigência do fechamento desses espaços. É esse ponto aí que não ficou muito claro. O senhor pode explicar, por favor? Bom, eu até falei em sugestão, mas isso nós já manifestei outras vezes. Eu penso que se nós formos analisar tecnicamente esse decreto, ele tem algumas partes que ele é inconstitucional, porque ele o decreto extrapolou a parte legislativa. Ele vem legislando numa matéria que compete até a legislação federal, ou seja, o decreto está alterando alguns dispositivos, como, por exemplo, o artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, onde fala dos condomínios edilícios, e é neste artigo que atribui as funções do síndico. Então, esse decreto ele vem colocando mais função. Ele extrapola a função legislativa, mas é o que a gente fala, nesse momento é o momento de se ter bom senso, solidariedade, os índices estão aumentando, né? Nós temos que trabalhar muito mais com conscientização com a população que vive no âmbito dos condomínios. Os seus gestores também têm que ter essa consciência social e volto a afirmar novamente, qualquer aplicação de penalidade que o decreto sugere ao gestor, ele tem que ser feita com base na legislação interna do condomínio, ou seja, com base na sua convenção condominial, certo?
Quer dizer, o que tiver que ser decidido aí, por exemplo, o síndico, ele não pode se basear única e exclusivamente no decreto. Tem que ser uma decisão do condomínio, em convenção do condomínio. É isso que o senhor colocou, não é? É isso aí. Dessa forma, Lúcio, a gente até tem uma responsabilidade social com todo o nicho condominial, até porque a gente tem que informar os síndicos, né, para que os síndicos não se transformem, e tem já algumas reclamações de condôminos de síndico que já estão aplicando multa e com base no decreto. Quer dizer, o síndico ele tem que entender que esse decreto ele não deu um poder de polícia para ele. O poder de polícia compete ao agente público sair aplicando multa com base no decreto, para que ele possa fazer a aplicação de qualquer penalidade no âmbito dos condomínios. Como a gente está falando de um ente privado, ele tem que constar necessariamente nas suas normas internas. Então, isso tem que ser muito bem observado pelos síndicos, pelas administradoras de condomínio e, sobretudo, pelas assessorias jurídicas desse condomínio. Por quê? Qualquer coisa que ultrapasse a razoabilidade no exercício do síndico pode ser, amanhã depois, anulado juridicamente por abuso. Presidente, vamos aí a um caso prático antes da gente encerrar a entrevista. O senhor falou aí que o decreto ele extrapolou aí aspectos legislativos onde a prefeitura não teria competência para isso, mas fez recomendações aos condomínios. Por exemplo, alguém reclama do vizinho em cima desse decreto. A prefeitura tem poder de polícia. A Secretaria de Ordem Pública pode acessar o interior desse condomínio para tomar alguma medida? Bom, veja bem, para isso existe a administração condominial. No âmbito dos condomínios, quem tiver tendo algum desconforto, ele tem que primeiro ir ao livro de ocorrência, chegar ao conhecimento do síndico, então o síndico, como administrador daquele condomínio, vai chegar ao conhecimento da autoridade competente, para que ela venha então, que ela tenha o poder de polícia, para que ela venha fiscalizar. Aí, eventualmente, ela que aplique as sanções com base no decreto. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço. Obrigada, presidente.